a nossa curiosidade ela vai um pouquinho além. A gente queria ver com o irmão como que o irmão conheceu a maçonaria, como é que foi esse namoro, como é que esse namoro deu casamento e por aí vai. Bom, o meu pai era maçom, né? Ele era maçom, ele era vinculado ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, né? E ele era bem envolvido, mas no final da vida ali já nem tanto, né? Porque ele teve um AVC e aí ele acabou nos últimos 3 anos da vida dele ali meio que afastado das atividades. Mas no que diz respeito à maçonaria, eu sempre tive uma grande pilha. Eu olhava o meu pai assinando com os 3 pontinhos e eu, com 8 anos de idade, ia para a escola e copiava assinando com 3 pontinhos. Eu não fazia ideia do que era aquilo, né? E eu achava bem legal. E, enfim, eu cresci com essa admiração. Em 2002, meu pai já tinha falecido e eu me filiei à antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, né, que é uma ordem que eu tenho um carinho muito grande. Já em 2006, eu fui morar na cidade de Curitiba, e lá em Curitiba eu conheci um frater, lá na Grande Loja, que foi quem me fez o convite para adentrar as fileiras da maçonaria, e desde então, em 2006 ali, eu fiquei bem empilhado, entrei. Em 2007 eu já participei de um processo de fundação de loja, então minha carreira como companheiro maçom foi bem curta, porque houve quebra de interstício para mim ser exaltado logo, para mim ser um dos fundadores de loja, né? E lá em Cruz Alta hoje nós temos a loja Antares 3920, que é uma loja que eu sou fundador, né? Eu tenho a alegria de ser fundador dessa loja e tenho desde então labutado na maçonaria. Eu estive até 2010, de 2006 a 2010 no Grande Oriente do Brasil. De 2010 até 2015 eu estive na Grande Loja do Rio Grande do Sul, e ali no intervalo de 2016 a 2018 eu estava adormecido, e aí eu voltei agora na loja Cavaleiros da Pedra e não pretendo adormecer de novo, né? E não pretendo sair do Grande Oriente do Brasil novamente também. Tô bem feliz onde estou. Perfeito, meu irmão. E nesse tempo todo, o que que maçonaria significou por irmão? O que significa a maçonaria por irmão? A maçonaria, para mim, assim, eu entrei na maçonaria com uma perspectiva que eu ia ver rituais mais mágicos que os da Rosa Cruz. Assim, eu entrei com essa perspectiva que eu ia ver magia, invocação de seres, rituais teúrgicos, botar capa e espada, enfim, eu tinha essa imaginação fértil, né? Mas com o tempo a gente viu que realmente a maçonaria não é isso, mas ela é tão boa quanto qualquer outra estrutura iniciática, né? E ela é uma ordem que eu admiro muito porque ela é muito bem documentada. Então, não tem muito espaço para invencionice, né? E tudo que eu afirmar vai ter um documento que vai poder comprovar o que eu estou dizendo, né? Não tem um arquivo secreto que ninguém pode olhar. A maçonaria ela é bem transparente nesse sentido. E, e eu acho assim, ó, que o que eu vejo na maçonaria nesses anos, ela me desenvolveu muita coisa, principalmente a questão da tolerância, né? Eu fui um cara muito brigão, ainda sou um pouquinho, mas hoje menos, né? Hoje menos. Então eu fui um cara muito brigão, muito encrenqueiro, e a maçonaria, com o tempo, ela conseguiu polir algumas coisas que eu tinha, principalmente no sentido de impulsividade. Não que eu não seja mais impulsivo, que de vez em quando eu ainda sou, mas ela diminuiu bastante, ela está me educando, e ela é uma escola para a vida toda, né? Eu vejo assim a maçonaria como uma escola para a vida toda. Então, vou estar sempre aprendendo com a diferença, com a convivência. Esse ano eu estou tendo a oportunidade de ser venerável mestre, então eu estou vendo a loja já com outros olhos, né? Eu estou vendo a loja de uma maneira diferente. Quando eu fui presidente do conselho do capítulo de Molay, eu tinha já esse foco. E eu tenho muito esse foco como venerável da loja também, de fazer o maior número de ações possíveis para aproveitar o maior tempo possível da gestão, né? Então, e foi assim também na Rosa Cruz, né, quando eu fui mestre do organismo afiliado. Então, é evento, é atividade social, é sessão pública, é palestra. Eu adoro promover assim, porque isso desafia os irmãos e, acima de tudo, tira a gente daquela zona de conforto, daquela mesmice, daquela comodidade da repetição,
E muitas vezes o cara pensa, eu tô enjoado e tal. Eu tenho 19 anos de maçonaria e tô enjoado disso, por que será? Será que o cara tem 19 anos ou ele repetiu o mesmo ano 19 vezes? Então, eu busco assim, ó, a maçonaria, ela é um exercício diário que eu tenho que fazer dentro e fora do templo, e eu tô aproveitando o máximo. E realmente eu não imagino hoje a minha vida sem a maçonaria. Aproveitar um pouquinho também que o irmão tem essa experiência dentro da Rosa Cruz, que eu também tenho, também sou frater Rosa Cruz, e gostaria que o irmão pudesse falar pra gente o que significa também a Rosa Cruz na vida do irmão. Ah, isso é bem legal. Assim, o meu pai foi o fundador do organismo afiliado que nós temos lá em Cruz Alta, minha cidade natal, né? É a mesma cidade que nasceu Érico Veríssimo, o senador Pinheiro Machado. Enfim, tem algumas celebridades que nasceram lá, né? Mas o meu pai foi o fundador, e na época que ele era o fundador, ele era o frater mais antigo da cidade. Embora ele tivesse uma idade tenra. Quando o pai fundou o organismo afiliado lá, ele tinha 34 anos. E ele entrou na Ordem Rosa Cruz com 20. Então ele tinha um tempo. Né? Mas, enfim, era uma novidade lá, né? E eu, quando eu nasci, não tinha organismo afiliado. Meu pai frequentava outras lojas da região, né? E eu tive a oportunidade, nesse sentido, de viver a Rosa Cruz desde criança, né? Desde criança eu ia nas festas da pirâmide, ficava lá batendo no gongo, porque eu achava o máximo aquilo. Enfim, eu adorava, né? E conheci minha esposa no organismo afiliado, no Manaus, de Cruz Alta, conheci minha esposa lá. Os meus filhos têm a posição de nome feita em loja. Enfim, ela tem um significado muito especial para mim. E eu ouso dizer assim, Guilherme, que nos momentos mais difíceis da minha vida, todos eles, o que me deu amparo, o que me deu conforto e realmente me deu resultado prático foram os ensinamentos místicos da Ordem Rosa Cruz. Isso fez muita diferença na minha vida mesmo, assim. Então o pessoal pode achar, mas aqueles exercícios em doses homeopáticas, aquilo ali, aquelas doses homeopáticas, elas estão treinando a imaginação criativa da gente, que vai fazer com que a gente consiga realmente alcançar o sucesso e o êxito nos experimentos mais complexos que vão vir depois. Então, eu realmente gosto muito da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Para quem me pede caminho místico, eu sempre recomendo a Ordem Rosa Cruz, é a melhor ordem mística que existe, é a ordem mais prática em termos místicos que existe, não tem comparação nenhuma outra. E eu já participei de Golden Dawn, de martinismo, de martinesismo, eu já participei de colégio de magos, druidismo, eu já participei de um monte de coisa. Mas eu vejo assim, ó, que na hora do aperto, o que me ajudou mesmo foi aquele ensinamentozinho que está lá na monografia da morte. Né? Então isso eu tenho que destacar isso, e eu amo a Ordem Rosa Cruz e sempre vou ser um defensor dela, né? Às vezes defendi até com bastante ênfase para bater de frente até com alguns oficiais, mas mas faz parte, faz parte. Eu defendo Essa, realmente. essa, essa parte de brigar com oficiais aí eu também conheço um pouco, já passei por isso também. Que às vezes a gente quer fazer mais do que o nosso tamanho naquele momento permite, né? Na verdade. É verdade, é verdade. E eu sempre fui um defensor da pureza da ordem, né? Então, eu não gosto muito de enxertos e invenções, né? A Ordem Rosa Cruz, ela é uma ordem complexa e perfeita, então ela não precisa de invencionismo para caber em lugar nenhum. Então, eu acho muito legal isso aí. Perfeito, meu irmão. E quais foram os benefícios que essas afiliações, tanto na maçonaria quanto na Rosa Cruz, que benefícios práticos isso lhe trouxe na sua vida vida profana ou, quem sabe, crescimento espiritual, enfim, o que o irmão pode nos dizer aí, o que ajudou na sua vida fazer parte dessas organizações? A Rosa Cruz foi uma experiência, foi a minha primeira experiência mística foi no Colégio dos Magos, lá de Petrópolis. Era um curso por correspondência com exercícios de desenvolvimento de consciência. Né? Depois eu entrei para a Ordem Rosa Cruz. Na Ordem Rosa Cruz eu vi assim, para minha vida, ela me trouxe mais foco, concentração. Principalmente ela fortaleceu a minha fé, porque quando eu entrei na Ordem Rosa Cruz eu já estava num processo, de vez em quando a gente ainda volta, né? Mas eu estava num processo de flertar até com o niilismo, assim, né? De achar que o ser humano realmente não tem importância no conjunto do macrocosmos, né? O ser humano é
uma coisa ínfima que se morrer hoje todo mundo, o universo não vai sentir falta, e de fato não vai. Mas, e isso não torna a nossa existência insignificante, né? Ela tem um significado. E encontrar esse significado foi o principal da Ordem Rosa Cruz, valorizar a vida, né? Isso foi uma coisa que me deixou bem feliz dentro da Ordem Rosa Cruz. Claro que quando eu entrei na Ordem Rosa Cruz, eu já lia bastante coisa sobre meditação, sobre zen, eu já tinha uma tendência, assim, eu comecei a fazer arte marcial muito criança, então quando eu não eu tinha uma disciplina muito rígida, então eu não ia muito para festa beber, eu nunca usei droga na vida, e quando eu entrei na Ordem Rosa Cruz foi um belo complemento a isso, né, para a gente aproveitar a vida. E claro, para te ser espiritualista, isso é uma coisa que eu acho importante, né, frisar. Tu não precisa ser um carola, né? Tu não precisa ser uma, como é que eu poderia dizer, uma pessoa que parece aquelas beatas, né? Então, tu não precisa ter uma vida de beato para ser espiritualista. Tu não precisa dizer gratidão cada vez que toma um copo d'água, mas tu tem que ter o sentimento realmente de que o todo é importante e que tu faz parte do todo e o todo faz parte de ti. Então, a Ordem Rosa Cruz me ensinou muito isso. Quando eu entrei para a maçonaria, eu imaginava encontrar alguma coisa parecida com a Rosa Cruz lá. Então, foi uma primeira decepção, porque não é igual. Não é igual. É bem diferente, a vibe é outra. Então, por exemplo, eu cresci ouvindo que a Rosa Cruz tem o grau 18 a maçonaria tem o grau 18 em homenagem à Ordem Rosa Cruz. Não é, de fato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A fonte de tudo isso é os manifestos lá do século XVII. Mas o rosacrucianismo que nós vemos nos graus Rosa Cruzes da maçonaria não tem absolutamente nada a ver com a Ordem Rosa Cruz que a gente vê dentro da MORE, que são coisas diferentes. Mas podem ser traçados simultaneamente. Mas aí entra um erro que fráteres e irmãos de várias ordens têm normalmente, né? Que é de quando se filia em mais de uma ordem, misturar. Então, tu vai lá na Rosa Cruz falar de maçonaria, tu vai lá na maçonaria falar de Rosa Cruz, aí no meio e aí tu não tá fazendo nenhuma coisa direito. Então, a principal coisa que eu aprendi nesse tempo é estar onde eu estou. Então, se eu estou na maçonaria, lá eu sou maçom. Então, eu não tenho que falar de Rosa Cruz, eu não tenho que misturar, né? Eu tenho que seguir a filosofia maçônica e entender. E se eu acho que eu não consigo coadunar as duas, é melhor optar por uma só. Não adianta fazer duas coisas mal feitas, é melhor fazer uma bem feita, né? Então, eu acho, é uma opinião mais pessoal, diante do que eu vivi. A maçonaria me trouxe os melhores amigos que eu tive na vida, que eu tenho na vida, né? Então, eu não imagino a minha vida sem meus irmãos. Então, tu vê assim que a gente tem as nossas famílias, aí a gente janta na casa um do outro, os nossos filhos pequenos criam vínculos de amizade e vão crescendo juntos. E isso não tem preço, né? Então, a maçonaria é uma grande família e a grande força da maçonaria está na fraternidade. E eu vivencio muito isso. E é muito especial para mim, porque eu sei que eu realmente, na minha loja, por exemplo, hoje nós somos em 31 irmãos. Vai entrar mais um, vai ser 32. Eu sei que lá eu tenho 30 amigos. Eu tenho 30 amigos de verdade. Então é isso que a maçonaria me deu, né? A fraternidade, o conceito de fraternidade, o conceito de ajudar sem interesse. Ela me deu e desenvolveu muito isso em mim. Então eu fico muito feliz de viver isso também, Guilherme. Perfeito.